nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros amigos, estamos celebrando hoje o segundo domingo da Quaresma. Ouvimos agora há pouco, na missa, o Evangelho da Transfiguração de Nosso Senhor. Esse Evangelho vai voltar ainda nesta Quaresma, teremos a ocasião de comentá-lo um pouco mais, mas é interessante notar que no domingo passado, Jesus Cristo dizia, Nosso Senhor, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós comentávamos justamente no sermão dizendo que Deus tem uma palavra, Deus tem algo a dizer, e esta palavra de Deus, este algo que Deus diz, é Jesus Cristo. A cada vez que o céu se abre, como hoje na Transfiguração, o Pai, Deus Pai, diz, este é o meu Filho amado. Então a palavra de Deus, que alimenta o homem muito mais do que o alimento do corpo, é o próprio Cristo, que nós acabamos de ouvir no Evangelho da Transfiguração. A epístola da missa de hoje é São Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, nos convidando ao respeito do corpo, à guarda da dignidade do corpo, a não tratar o corpo como sujeira, como imundície, como objeto simplesmente de prazer. E justamente esta epístola colocada ao lado deste Evangelho da Transfiguração é muito proposital, porque na Transfiguração Jesus Cristo transfigura o seu corpo se manifesta em glória, o seu corpo se manifesta luminoso, mais branco do que a neve, diz o Evangelho. Os apóstolos tiveram medo diante desse corpo glorioso. E justamente porque o corpo glorioso de Nosso Senhor é a imagem daquele corpo que nós todos teremos depois da ressurreição, é que São Paulo vem dizer, amem o corpo, cuidem do corpo, não seja ele objeto unicamente de prazer, de sujeira, de imundície, mas seja verdadeiramente algo que nós olhamos com um olhar cristão. O nosso corpo, os católicos não detestam o corpo, os católicos não detestam a carne, os católicos sabem bem que na ressurreição dos mortos, no juízo final, todos nós ressuscitaremos com este corpo, e nós todos vamos olhar Deus com estes próprios olhos que hoje temos. O nosso corpo será glorificado, será um corpo glorioso, ressuscitado eternamente. A nossa humanidade para sempre contemplará Deus no céu. E é por isso que ele merece respeito, dignidade nesta terra, que não deve ser tratado unicamente como objeto de prazer, de imundície, como diz São Paulo na epístola de hoje. Porque assim como o corpo do Senhor transfigurado, o nosso corpo também será um dia revestido de glória, revestido de esplendor na eternidade, e desde agora nós somos chamados a viver esta realidade. O nosso corpo merece respeito, nosso corpo merece cuidado em relação à vida eterna também. Mas São Paulo diz na epístola de hoje que a vontade de Deus para nós é a nossa santificação. Voluntas Dei est sanctificatio vestra. A vontade de Deus é a vossa santificação. Eu gostaria de dizer, eu gostaria que vocês realmente tomassem esta frase, gravassem ela na nossa vida, principalmente nesse tempo de Quaresma, que um católico vive do tempo presente. Um católico vive no presente. Um católico não vive pensando no passado, porque o passado não importa mais. Não importa o que nós tenhamos feito, não importa a gravidade dos nossos pecados, não importa nada daquilo que aconteceu no passado. Estas coisas que ficaram para trás, nós confiamos a misericórdia de Deus e acabou. Nós não pensamos mais nisso, não vivemos mais inquietos com o nosso passado, como se a nossa consciência pesasse o tempo todo. O passado fica para trás, fica na misericórdia de Deus e nós confiamos. Não podemos viver do passado. Ninguém que fica pensando o tempo inteiro no seu passado, nos seus erros, vive bem. É preciso se desprender do passado. Também não vivemos do futuro. O católico não vive do futuro, porque o futuro é incerto. Nós não sabemos o dia de amanhã. Aliás, nós não sabemos nem se existirá o dia de amanhã. Quem vive pensando muito no futuro, vive angustiado, porque além de criar problemas futuros, cria falsas soluções futuras, cria falsas circunstâncias futuras, porque não tem certeza de nada do que vai acontecer.
não pode saber se isso realmente acontecerá e vive angustiado. Por isso, nós só temos o hoje, nós só temos o presente, o agora. Cada instante da nossa vida passa e nós só temos o agora, o presente. E por isso essa bela frase do Padre Pio: Senhor, o meu passado, a tua misericórdia, o meu futuro, a tua providência, e o meu presente, ao teu amor. É preciso que nós entendamos que diante dos olhos de Deus, nós somos aquilo que nós somos hoje, não o que nós seremos mais tarde. Não a ideia que nós temos de nós mesmos e dizemos, eu serei santo mais tarde e Deus me considera um santo hoje. Não, Deus lhe considera tal e qual você é agora. O seu passado ficou para trás, o seu futuro não existe e você é, aos olhos de Deus, tal e qual você é agora. Nós somos o que nós somos hoje. Nós não somos os nossos pecados passados. Nós cometemos estes pecados por fraqueza, é nossa culpa, tudo bem, por malícia talvez, mas nós não somos os nossos pecados, nós somos o que nós somos hoje. Não somos o que poderemos ser um dia, nós somos o que somos hoje. Agora a pergunta que fica é como batizados, como sendo batizados, o que é que nós deveríamos ser hoje? Nós deveríamos ser santos. Nós deveríamos ser santos. Ou nós somos santos hoje, ou nós não somos nada. Ou então a nossa vida de cristão, de católico, não serve para absolutamente nada. Ou somos santos hoje, ou nós não somos nada. São Paulo, quando ele escreve para os primeiros cristãos, ele sempre saúda, dizendo, paz ou ação de graças em nós do Senhor, aos santos de tal igreja. Assim escrevem os padres da igreja no início do cristianismo. As cartas começam todas assim, aos santos de Esmirna, escreve São Policarpo, por exemplo. E assim vai adentrando na Sagrada Escritura, as cartas dos apóstolos saúdam os santos. Nosso Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho, sede santos. Ele não diz, sejais santos, sede santos. A ordem para ser santo que Nosso Senhor nos dá é para hoje, para agora, para neste momento. Ou nós somos santos hoje, ou nós não somos nada. Porque a santidade, ou seja, a vida nova que nos foi dada, essa amizade que nasceu entre a nossa alma e Deus, é a finalidade da nossa vida de batizados, da nossa vida de cristãos, da nossa vida de católicos. A finalidade da nossa vida como batizados é sermos santos. E se o batismo já nos fez morrer para esse mundo, é agora que eu preciso ser santo, porque eu já morri, eu já vivo a vida eterna. Eu tenho insistido nisso domingo atrás de domingo, mas é que se a gente não coloca esta realidade, a finalidade da nossa vida na frente dos nossos olhos, a gente anda perdido nesse mundo, a gente anda como zumbi, nós andamos como pessoas que podem viver e morrer para a graça o tempo todo, quando isso não é verdade. A nossa verdadeira vida já nos foi dada no batismo, e esta vida nova que nos foi dada, essa graça que habita em nós, faz-nos santos, ou seja, amigos de Deus. E por que parece tão duro? Por que nos parece tão exigente essa necessidade de sermos santos agora? Primeiro, pode ser por causa do nosso passado. Nós olhamos para o nosso passado, e o passado pode dizer, faz 5 minutos, 10 minutos, antes dessa missa, ontem, antes de ontem. O passado pode ser há muitos anos atrás, mas nós olhamos para o nosso passado e nós dizemos, eu tenho tanto pecado, eu tenho tanta miséria, que eu não posso ser santo. Tudo que eu fiz, olha o que eu já fiz, como é que eu vou ser santo? Grande falácia. Então muitos não vivem a santidade hoje, porque olham para o passado e dizem, olha o que eu fiz, olha as minhas misérias, eu não posso ser santo. Eu já errei tanto, vou errar tanto daqui para frente, não posso ser santo. Ou outros ainda olham para a vida passada e dizem, eu não fiz tanta coisa errada assim na minha vida,
não tem muito o que melhorar, então continuemos assim, não há necessidade de dar um passo a mais na santidade. Outros ainda, não olhando para o passado, olham para o futuro, e nessa hora falta fé. Porque as pessoas que não querem ser santas, porque olham para o futuro, dizem assim: eu sou jovem ainda. E às vezes, os jovens que eu me dirijo, essas coisas a gente não diz de maneira clara, a gente não enuncia com palavras, mas no fundo do nosso coração nós sabemos que é bem assim. E aos jovens há mais tempo também, as pessoas de mais idade, que olham para a vida e dizem, tem esse mesmo sentimento guardado: puxa, a vida está passando e eu ainda não aproveitei. Muitos olham para a religião e dizem, ainda há tanta regra para seguir, como se a religião fosse um amontoado de regras que a gente cumpre, e dizem, é tanta coisa para fazer que eu não estou aproveitando a minha vida. E deixam de ser santos por causa do futuro, porque querem aproveitar a vida, ou seja, querem uma vida sem Deus. Ou então nós já vivemos tanto e nem aproveitamos ainda, que tenho que tirar o atraso, tenho que ir atrás dos prazeres desse mundo, que a vida está passando, daqui a pouco acaba para mim e eu não tive tempo de aproveitar. E a gente atrasa a nossa santidade por causa do futuro, de um futuro que não é baseado na fé. Porque nós não temos fé, porque nós não acreditamos o suficiente que nós já morremos para esse mundo e que os prazeres desse mundo já morreram conosco no nosso batismo, e a gente dá ouvido para essas coisas. E atrasamos a nossa santidade por causa do futuro. Eu ainda preciso aproveitar a minha vida, eu ainda preciso curtir isso, ter tal prazer, buscar isso. E mais uma vez, isso não é coisa que a gente diz em alta voz, que a gente sai gritando para nós mesmos. Isso é coisa que move o nosso coração e a gente sabe bem que está lá escondido isso. O medo de perder a vida, de perder o futuro, porque não aproveitamos. Mas há muitos que deixam de ser santos porque olham para o presente, olham para si mesmos. Nós olhamos para nós e dizemos, eu não posso ser considerado santo. Olha o que eu sou agora. Sou miserável. Precisei me confessar ainda hoje, por exemplo. Como é que eu vou ser santo? Ou tenho lá os meus problemas atuais, os meus pecados atuais. Como é que eu vou ser santo? Olha para mim. Eu até quero me desfazer do passado, não quero nem tanto aproveitar o futuro, mas olha o que eu sou, eu vou ser santo. E justamente, ao invés de... a solução que encontram para a vida é essa. Não dá? Paciência, a gente faz como dá. E viva um minimalismo, viva uma vida de espiritual, uma vida de amizade com Deus minimalista, uma vida sem generosidade, porque vou eu viver regra? Olha o que eu sou. Quem sou eu para querer isso? Vou eu viver isso? Não, olha os meus pecados. E a gente deixa de ser santo por causa do presente, porque olhamos para nós, miseráveis, e dizemos, não posso ser mais do que isso. E a solução está errada. Por que nós nos perguntamos assim, o que eu tenho que fazer? E nós ouviremos como resposta tão simples, adequar a minha vida à vida de santidade. Adequar a minha vida, o meu presente, agora, nesse instante, a vida de santidade. Essa é a resposta, essa é a verdadeira solução. E ser santo, que quer dizer viver na amizade com Deus, tendo feito o propósito de não permitir que esta amizade seja quebrada pelo pecado, é isto que nós devemos querer para este tempo presente, para esse hoje, para o agora. Então, ser santo não quer necessariamente dizer, neste mundo, não ter imperfeição nenhuma, não ter erros, misérias nenhuma. Ser santo quer dizer, eu faço o propósito sério de não permitir que a graça de Deus seja destruída em mim pelo meu pecado. Eu vou lutar contra o pecado, eu vou lutar contra esse apego a este mundo e essas criaturas, para poder viver melhor a amizade com Deus. Isso é ser santo neste mundo. Não é viver sem imperfeição, é viver guardando firmemente esse propósito de nunca mais perder a graça que nos é dada. E ficam só os conselhos de alguns meios para poder fazer isso, para guardar essa vida de santidade, para começar a viver ela agora. O primeiro meio é a quaresma. Aproveitemos esta quaresma. A quaresma tem como finalidade arrumar aquilo que em nossas vidas está em desacordo com a santidade
ao qual nós somos chamados, que é a vontade de Deus para nós. Deus quer a nossa santificação. Voluntas Dei sanctificatio vestra. A vontade de Deus é a vossa santidade, santificação. Então, direcionamos a nossa vida, vamos aproveitar essa quaresma para regrar a nossa vida segundo a santidade. Cada um sabe na sua consciência aquilo que é pecado e que atrapalha essa vida. O segundo conselho, o segundo meio, é não ficar pensando, considerando o nosso passado, mas confiá-lo na misericórdia de Deus. Nós sabemos bem que confissão é sinônimo de esquecimento. O padre não pode falar os pecados que ele ouve em confissão. O padre é obrigado ao sigilo de confissão. E por que o padre é obrigado ao sigilo? Por que o padre não pode falar? Porque, claro, além do respeito que se deve ao próximo, que vem pedir o perdão de Deus, assim como Deus, de São Tomás de Aquino, assim como Deus mesmo quis esquecer estes pecados, também o padre deve esquecê-lo. E como é que o padre vai lembrar disso, se Deus mesmo quis esquecer? Como é que o padre vai falar de coisas que Deus mesmo quis apagar? É belíssimo, a confissão é sinal de esquecimento. Confessemos os nossos pecados, esqueçamos o nosso passado e vivamos preocupados com o presente. O outro conselho é de não ficar pensando no futuro e viver as angústias futuras que nem existem, porque isso é falta de confiança na providência de Deus. Isso causa transtorno espiritual e mesmo psíquico. Quanta ansiedade, quantas agitações vêm dessas preocupações desnecessárias com o futuro. E a gente deixa a nossa vida espiritual, nós deixamos a nossa vida espiritual, deixamos nossa amizade com Deus, porque a gente fica pensando no futuro, fica enchendo a nossa vida de problemas e circunstâncias que nós nem sabemos se existirão um dia. E o maior conselho fica, o maior meio, vivamos o presente. Digamos como Santa Teresinha, para te amar, meu Deus, eu só tenho o hoje. É a única coisa que a gente pode entregar a Deus, é a única maneira de dar uma resposta a Deus. Vivendo agora, nesse instante, a vida de santidade ao qual nós somos chamados. Não amanhã, porque o amanhã não existe, e ninguém ama no futuro. Imagina um namorado que diz para uma namorada, eu te amo mês que vem, eu te amo ano que vem. Tem quem prometa casar daqui 15 anos, né? Mas dizer, eu te amo ano que vem, não é prova de amor. E um namorado que diz para a namorada, eu te amei no passado, serve para alguma coisa? Não, se isso não for enraizado no presente. Se no presente também não amar. E essa é a nossa relação com Deus, essa é a nossa amizade com Deus. Ou nós amamos agora no presente, ou então não existe amor nenhum. Então peçamos a Deus a graça de amá-lo agora, neste momento, e responder a este amor pela única maneira de responder, que é com a nossa santidade. Porque a vontade de Deus para nós é a nossa santidade. Voluntas Dei est sanctificatio vestra. A vontade de Deus é a vossa santificação. Sejamos santos, sim, mas sejamos hoje. Chega de sermos minimalistas e dizer, depois da minha morte eu vou para o céu, aí eu me converto lá. Não, um santo não é alguém que a igreja simplesmente declara que é santo. Se a igreja declara, é porque esta pessoa é santa, está no céu. Mas o céu só se ganha colocando o coração no céu. E se nós não vivemos agora com o coração no céu, quem nos garante que mais tarde a gente vai viver? Façamos esse esforço então nesta quaresma. Peçamos a Deus esta graça nessa missa, de termos o nosso coração posto no céu e de corresponder nesta vida, agora, neste instante, com o amor que Deus merece, porque este amor é o que produz em nós a santidade. E a vontade de Deus para nós é a nossa santificação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.